Então, sim, ficou grande, né? Então, algumas coisas que estão aparecendo como liberdade, amor, tolerância, cooperação, respeito, são expressões desses valores, né? Quando a gente é pequenininho, a gente já traz isso da nossa educação. A gente ouve nossos pais falar: olha, não tem que mentir. Às vezes, claro, que a conduta do pai é um pouco contraditória, né? E às vezes ele diz assim, a criança atende o telefone, ele diz: fala que eu não estou. Quer dizer, mas ele antes informou que mentir não era uma coisa legal, né? Que não era bom, que não era um valor. Mas nós somos, né? Nós não somos o tempo todo honestos o suficiente para manter isso na educação também dos nossos filhos e não cair nessa contradição. Então, quando... tá bom. Então, ela tinha colocado aqui também. Aqui tem algumas expressões de valores, eu vou ler para vocês que estão longe. Responsabilidade, amor, liberdade, tolerância, cooperação, união, felicidade, simplicidade. E eu coloquei uma palavrinha aqui no canto: distorções. Porque isso tudo é muito familiar para vocês, né? Esses valores vocês conhecem e vocês praticam no dia a dia. Quer dizer, nós praticamos, porque senão ficaria impossível a convivência. Mas eu coloquei distorções aqui porque nós não somos absolutamente o tempo todo isso. Por exemplo, nós não somos o tempo todo tolerantes. Então, esses são valores que a gente distorce muitas vezes, né? Muitas das vezes nós somos intolerantes, sim. Não temos muita paciência. Muitas das vezes nós não aceitamos quem é diferente, quem tem ideias diferentes de nós, quem tem uma escolha, enfim, sexual diferente. Nós não temos muita tolerância com isso, não. E aí o pensamento crítico vem à tona o tempo todo, a gente critica mesmo. Então, essa é uma distorção da tolerância. Por isso tem a palavra distorção aqui. Nem sempre nós optamos pela simplicidade no nosso cotidiano, né? E às vezes até com as coisas, com os recursos que nós temos. Por exemplo, no uso da água, de como a gente descarta o lixo, enfim, como é que a gente trata essas coisas? E se a gente simplificasse o nosso consumo, isso também seria trazer a simplicidade para a nossa vida doméstica, né? Nem sempre estamos dispostos a cooperar. Eu estou falando das distorções, né? Então, por isso que essa palavra aqui. Porque não são valores que conseguimos manter o tempo todo, né? Porque o nosso desenvolvimento, ele não é linear, não. Eu tenho um propósito aqui, eu tenho que crescer, evoluir, eu vou numa linha reta. Muito pelo contrário. Nós somos de altos e baixos. E é assim que a gente vai aprendendo, crescendo, né? Às vezes, quando eu ficava intolerante com alguma coisa, com uma situação com alguém, eu dizia assim: o ser humano é duro mesmo, né? Precisa apanhar para aprender. Não é bem assim também. A gente também pode aprender de uma forma amorosa, né? Não precisa levar ou se submeter a coisas torturantes para aprender. Só quando não tem jeito. Quando a vida pegou a gente de jeito. Aí a gente só tem que aceitar. Porque senão a gente se debate e vira um martírio mental quando a gente se debate com as situações e não aceita. O que é possível mudar está nas nossas mãos. O que não é, a gente tenta aceitar e tenta analisar, porque as coisas não têm um lado só, né?
tem vários lados. Então, as distorções são essas. A cooperação, por exemplo, não dá tempo de eu falar de cada uma, viu, gente? Porque isso era assunto para mais de médico, como disse a moça. Mas a cooperação, por exemplo, não é só fazer coisas juntos e pôr a mão e fazer junto. Mas tem um sentimento que envolve a cooperação. Tem uma coisa de querer que a tarefa dê certo. Tem uma torcida íntima para isso. Mas tem também uma outra coisa que chama desapego. Né? Então, quando a gente trabalha e quer ver o resultado disso e quer ver, inclusive, os louvores disso, nós sofremos, nos decepcionamos. Então, o que a gente tinha que treinar, então, na cooperação? Esse bom sentimento com a tarefa, né, de que ela dê certo, mas também o nosso desapego desses resultados, o que é bem difícil, né, e o que é um treino constante. Dá para passar? Esse não apareceu, mas o que está escrito ali, tem a palavra humildade, nessa página que não deu para ver, e tem outra aqui que chama honestidade, que são 12 valores. E aí a palavra originais no canto, né? Porque ou esses valores está escrito original e originais e não distorções, porque ou a gente é ou a gente não é. Não dá para ninguém dizer assim, eu sou humilde mais ou menos. Se a humildade não faz parte ainda da nossa... Ou a gente não desenvolveu, porque não quer dizer que nós não tenhamos isso. Nós temos esses valores. Né? Não dá para ser, por exemplo, mais ou menos honesto. Eu sou mais ou menos honesta, não tem jeito. Ou é ou não é. Aqui é se ensina ou não. E se a gente não desenvolveu ainda isso tão bem como a nossa consciência reclama, o que a gente pode fazer? Se eu disser que todos nós temos esses valores dentro de nós, eles estão implantados na nossa consciência, como é que eu faço para ter contato com eles? Como é que eu chego neles? Nós temos uma personalidade que é periférica, é essa de todo dia, que a Ieda falou. Eu tenho que faz tarefa. É como se tivesse um setor no nosso cérebro que cobra para a gente o que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Né? E tem todas as tarefas aqui. E a gente tem um ser que é essencial, que é pouco, que a gente não tem muito tempo para contatar. Não é? Como é que a gente pode fazer isso? O desejo de ser honesto ainda não é uma realidade plena em nós. Né? A gente tem que treinar isso. Né? E como é que a gente treina isso? A gente tem que ter um momento de reflexão conosco. A gente tem que ter uma parada no dia para pensar como é que foi a minha conduta hoje. Para que você tenha o sentimento ou o pensamento crítico em relação à sua própria conduta e determinar como é que você quer que seja no dia seguinte, e no outro dia, e no outro dia. Como é que você se sente melhor? Esses são os princípios. Todos, de forma latente, que eu estava dizendo, possuem em si os valores nobres de caráter humano. Ruins não são os seres humanos, mas a negatividade. Então aqui, eu diria, é um sujeito que tira a vida do outro, que mata, que está na prisão. Ele tem esses valores? Tem. Tem. Porque eles existem de forma latente. Né? Então, o ruim não é ele na sua essência, mas a conduta dele, por algum motivo, ele foi por esse caminho. Mas e se ele quiser fazer contato com esses valores, ele não pode mudar? Ele não pode ser uma pessoa mais digna?
a diversidade compõe a beleza. Quer dizer, exatamente porque nós somos diferentes, escolhemos formas de treinar esses valores de modo diferente. Imagine, vocês façam uma ideia de que se todos nós fôssemos iguais, né? Se todos resolvessem falar dessa forma que eu estou falando, seria terrível. A gente ia viver dormindo, não é verdade? Então, o exemplo transforma mais que palavras. Claro, imagine isso na sua casa, com seu filho. O que você diz é uma coisa, o que você faz é outra. Você diz para ele, olha, mentir é feio, não é legal mentir. E aí quando alguém desejar, liga para você, você diz para o seu filho, ó, fala que eu não estou. É claro que às vezes a gente fica bem tentado, dependendo de quem é, do outro lado, a gente fica tentado a dizer, né? Eu não gosto muito de falar do meu exemplo, mas eu uma vez caí nessa tentação. Eu estava gravando, fazendo uma tarefa, e a minha filha disse, olha, é o pessoal, aquele pessoal que liga para sua casa para oferecer coisas. Ela disse, você quer que eu diga que você não está? Aí eu disse, agora ela foi pedra de tropeço aqui, né? Eu disse, não, eu vou atender. Né? Mas louca para dizer, eu disse, é sempre uma luta, é uma luta conosco mesmo, viu? Então, eu fui atender porque eu já tinha dito a ela que mentir não é uma coisa legal. E que mentir é ruim, porque vai ter consequências. Né? Porque cedo ou tarde vai aparecer o que é verdadeiro. Né? Valores autênticos são criados com valores autênticos. É muito difícil a gente ensinar algo que a gente não treina, que a gente não trata de desenvolver. É muito contraditório. E se a gente não percebe, os outros percebem, né? Os outros sabem disso. Aquilo que ressaltamos cresce, seja algo bom ou ruim. Então, se a gente tem mania de ressaltar o que é ruim, que a Ieda deu um exemplo, né? Quando as vozes se juntam na mesma crítica, mas param aí, mas não pensam numa ação para mudança, só cresce. É como alguém que diz assim, você é preguiçoso, hein? Fala para o filho ou para alguém da sua intimidade. Mas você é preguiçoso. Então você diz, não faz porque é preguiçoso. Então o que você está fazendo? A pessoa não tem nem o ânimo de tentar uma ação nova, porque ela está acostumada de que os outros a veem assim. Então por que ela vai mudar? Tem duas irmãs, uma delas tinha uma filha. E a mãe da menina dizia assim, ela nunca arruma o armário dela, está sempre desarrumada. E aí um dia a tia fez um elogio para ela e foi visitar. Disse, imagina, ela pode, ela é uma menina caprichosa. E a tia marcou uma visita. E a menina antecipadamente foi, arrumou todo o armário, fez tudo direitinho. Quando a tia chegou, disse assim, a tia, vem ver o meu armário. Aí foi ver e disse assim, nossa, mas você é mesmo cuidadosa, você é caprichosa. Aí a mãe parou um pouquinho e disse assim, a minha filha é caprichosa.